Oi, vamos tentar de novo, gente. Vamos tentar. Boa noite. Vamos ver se a gente consegue. Como é que eu consigo? Como é que eu faço para mandar? Peraí. Oi. Vamos tentar agora. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a Marixa entra. E É, acho que não vai mesmo. acho que o pessoal vai ter que ficar só com o meu roxinho bonito. Não tem problema, porque eu já estava aqui há alguns momentos, já É, fazendo a minha presença, dar a minha pessoa. Mas verdade. valeu, Mônica, valeu pela dica. Não foi Mas não ainda rolou, dessa vez, não foi, né? A né? história quis que vocês continuem olhando para a Alice, tá tudo certo. Mas a minha voz Né, compensa a gente? minha beleza? Tô brincando. Só para descontrair um pouquinho. Porque a gente fica É, muito nervosa com essas histórias de live. Tô nervosa, verdade. amiga. Tô Uhum. muito nervosa agora. Ai, meu Deus. Não, vamos conversar assim. Acho que todos estão ouvindo você, né? Sim, acredito que sim. Né? Então a gente vai chamando, eu vou aproveitando aqui também para chamar todo mundo na minha rede. Boa noite aí. Quase um papo de party night aqui com a gente, né, Alice? Para relembrar os Nossa, bons verdade. tempos. Relembrar os bons tempos. Sei Que não, a eu gente acho que a ficava. gente vai ter que voltar para meia-noite mesmo, hein? Porque eu tô achando que 10 horas a frequência do pessoal tá muito alta. E Verdade. a gente vai ter que dar uma empurrada nas lives para que a gente possa aí brigar para o Instagram, nos dar um pouquinho mais de espaço para falar sobre um É. assunto que é tão importante que hoje é um convite aí, né, elaborações aqui para a Alice também, como um suporte técnico, devido às apresentações maravilhosas que a Alice já fez aí, antecedendo toda a nossa conversa. Ela que é enfermeira Uhum. obstetra, e eu hoje aqui, na verdade, não vou vir falar muito como doula, mas quero trazer alguns aspectos do âmbito psicológico, porque essa é a minha profissão Sim. primeira, há 16 anos. Para quem Uhum. acompanhou o nosso post aí que rolou no Instagram, hoje eu venho vestido de psicóloga, né? É claro que a gente não deixa de, em alguns momentos, ter um olhar sobre toda a perinatalidade como doula, né? Mas o É foco verdade. hoje a gente vai unir aí a ciência dentro dos processos de evidência, tanto fisiológico, que aí vai ser narrado pelo este lindo rostinho brilhante na sua tela, que é a Alice, de uma forma em que a gente vai tentar traduzir para vocês aí esse cenário fenomenológico que acontece na gestação quando as mulheres passam das 40 semanas, aquelas, né, Alice, que não são É. pegas por qualquer tipo de evidência em que É. acomete as gestantes de marcarem as suas cesarianas e passarem então por um nascimento destinado, né? Verdade. E como Então, que é difícil, né, Mar? Como é, assim, é muito complicado, né? Você chegar até as 40. Assim, a maioria das gestantes acham que o bebê vai nascer de 39 semanas, né? Então elas se programam e ficam todas alegrinhas e felizes. Ai, né? Entrei no nono mês, né? E aí o bebê não chega com as 39 semanas. não, Não não chega. chega. E não chega com as 40. E Também aí não chega. algumas começam a ficar em pânico, né? E nós sabemos que a gestação, ela cientificamente, né, comprovada nas literaturas e nas evidências científicas, até 44 semanas, gente. 44 semanas. Não é a realidade do Brasil, tá? Assim, quando a gente consegue que uma gestante
chegue, espere, né, até as 42, é uma vitória, né? Se ela passou das 41, está encaminhando para as 42, isso que eu quero dizer, tá? Já é uma vitória. Imagina se ela passa 2, 3 dias das 42, por exemplo, né? Então, muito é cobrado dessa mulher, muito, muito, muito mesmo. E no aspecto emocional é onde mais pega. Então, assim, gente, pensa a nossa cabeça, né, como profissional. Agora eu tô falando de mim, como um profissional enfermeira obstetra. E claro que eu não deixo de pensar também nos colegas médicos, obstetras também, que aqueles que esperam, que deixam o corpo da mulher, né, evoluir. E como que é difícil para a gente manter uma sanidade mental. Eu vou falar essa palavra mesmo, porque você tem que ter sanidade mental para estar bem conosco mesmo, bem com as nossas evidências científicas, bem com todas as nossas condutas científicas, para poder conduzir essa gestante, essa família, esse casal, essa família, porque não é só a gestante, é o marido, ou a companheira, ou a família inteira, os avós, que ficam muito em cima, né, Má? Sim, E aí, assim, é onde eu peço muito socorro para a Marixa por ser psicóloga mesmo dessa área materna e gestacional, pré e tudo mais, para dar suporte, para a gente poder conseguir falar a mesma língua com essa mulher, né? Né, amiga? exatamente. E aí não tem como eu não fazer um gancho com a live que a gente acabou de fazer aqui com a dona Jéssica Klein na Papo de Gaia, em que o assunto era sobre ocitocina. E aí o gancho, que eu até disse no momento do encontro com ela, é justamente sobre esse cenário em que a gente vai enfrentar sobre o medo, né, de É, passar das 40 semanas. Então, a gente tem que lembrar que apenas 5% das mulheres em gestação, cinco por gestação. cento apenas chegam a 41 semanas. Então, assim, a Uhum, maioria das mulheres, as que ainda têm a permissão de deixar o seu corpo agir, né? Elas vão entrar em trabalho de parto em torno das 38 a 40 semanas, é, naturalmente. A uhum, essas mulheres que é dado o direito de parir na sua gloriosa, majestosa feminilidade do empoderamento do parto, é acometido a realidade de ter, na verdade, informação e pouca pressão e muita liberação de ocitocina. Ou isso. seja, se a gente deixa inicialmente o nosso corpo reagir, são mulheres que levam as suas gestações a sério, têm uma doula por perto, tem a sua escolha da sua parteira ou do seu médico obstetra, fez o seu plano de Uhum, parto, se preparou durante a gestação, é, preparou o seu companheiro também e a sua rede de apoio, e aí eu incluo a família, né? Porque quando a gente vai sim, tratar esse aspecto psicológico do parto, na verdade, por que essa mulher ela não entra em trabalho de parto com 41 semanas? Porque se ela faz a ultrassom, aí está aqui a Alice que pode revalidar todas essas evidências em que a ultrassom diz que o bebê está bem, a gente tem, uhum, inclusive, eu até anotei o nome desse exame que a Alice pode nos explicar, que é o uhum, exame mobilograma, em que as mulheres elas fazem justamente quando começa aí na verdade, a corrida das 41 semanas, para que esse parto aconteça o quanto antes, porque a gente tem, na verdade, um cenário em que eu aqui gosto, na verdade, eu gosto de uma forma, brincando para deixar aliviar um pouco a tensão, é de pular fogueiras, né? Então a gente vai pulando uhum, fogueira, porque as evidências, assim, elas vão aumentando a cada minuto, uhum. conforme os dias vão passando durante a gestação e os medos e os mitos e as angústias vão aumentando. Então, esse exame, né, Alice, que tem a ver com a vitalidade intrauterina do bebê para sua Uhum. mãe, principalmente acometida aí das mulheres de 41 semanas, nada muito vai haver aí diferente para quem já tem uma
um tempo de respeito dessa gestação, né? Não vai alterar É. muito a movimentação desse bebê. Explica para quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo o que é esse exame, mobilograma, que tanto eu estou falando aqui para as mulheres. É como se fosse um perfil mesmo do bebê, né? Então a gente coloca essa mulher num aparelho e ele vai mensurar tanto oxigenação, quanto batimento cardíaco, quanto pressão das artérias, artéria umbilical, as artérias maternas, né? Que nós temos uma artéria, as artérias maternas que se ligam, né, ao bebê através do cordão umbilical. E aí a gente mensura tudo, tudo, tudo. Desde toda a vitalidade dessa criança, a área pulmonar, se ele está engolindo líquido, está urinando e engolindo novamente, está tendo esse reflexo bonitinho. Líquido, se a quantidade está boa, se não está. Porque a gente tem uma tendência de diminuição do líquido a partir das 39 semanas, né? Isso é natural, isso acontece, porque o bebê ele vai encharcando mesmo, que é ficando inchado, né? Ele nasce inchado. Então, ele, de quê? De líquido. Que líquido? Amniótico, que ele engole esse líquido, ele vai retendo esse líquido, porque o organismo dele precisa também de nutrientes desse líquido para se manter até o nascimento. Então, a gente tem uma diminuição, né, desse líquido natural, mas não podemos ter muito abaixo. Temos aí um padrão de normalidade que a gente acompanha, entre 8 no mínimo, e não podemos passar aí dos 23, 24, que aí também já é muito líquido, também prejudica. E aí, tudo isso a gente observa nesse exame que a gente faz semanalmente, né? Alguns profissionais pedem a cada 3 dias, outros pedem semanal, né? Então, vai ficar uma vez na semana das 40, uma vez na semana das 42, a Macaí. E e aí a gente consegue observar essa vitalidade, né, do bebê, tá? Então é mais ou menos isso, né? Além de exames de ultrassom, cardiotoco, alguns profissionais também pedem, da, tudo vai depender da clínica dessa mulher, né? Do que ela já apresentava antes, né? Se nós estávamos aí com uma gestação de baixo risco, tranquila, voltou? Voltei. Ah, tá. Com uma gestação de baixo risco tranquila, dificilmente teremos algumas alterações pós 40 semanas. Claro, claro que pode sim haver complicações, podem haver algumas alterações, né? E mesmo aquelas em que não apareçam em nenhum exame, eu fiz todos os exames e tal, e ao nascer aí com 41 e meia ou até 42 semanas de gestação, podem apresentar alguma anormalidade, alguma urgência. Pode acontecer. É raro, mas pode acontecer, né? É, a gente não tem, ninguém tem 100% em nada, né? A gente tem falado muito isso aqui, nada é 100%, mas a gente tenta se respaldar ao máximo com tudo, né? Com os exames, principalmente aquelas que passam das 41. Porém, podemos ter sim algumas emergências ou urgências ao nascer, né? Ninguém tá fora disso, né? E também ninguém quer que aconteça, mas tem um risco bem pequenininho, mas existe sim, tá? Porque a gente não pode assim falar também, porque é o organismo daquela criança, né? Cada criança age de uma forma assim que ela nasce. A grande maioria responde muito bem ao nascer. Outras vão precisar de auxílio, vão precisar de um suporte de reanimação neonatal, ou vão precisar de um suporte de ventilação, né, de oxigenação. Então, a gente tem aí, né, a cada 100 crianças, uma pode precisar. E isso não está fora, não foge da regra das gestantes acima das 40 semanas, assim como também pode acontecer com menos de 40, né? Então é isso. E a gente ainda continua dentro dessa estatística dos 5%, em que ainda é prevista uma gestação natural, uma Sim, gestação em natural. que
ela não necessariamente precisa de alguma indução, né? Que aí aqui eu vou Sim, começar a entrar um assunto sobre as induções, porque também importante que as mulheres elas saibam que, na maioria das vezes, quando a mulher ela vai chegando próxima aí das 41 semanas, muitos profissionais começam a fazer sugestões é, fofas, né? Em que algumas dessas elas realmente precisam ser ouvidas dentro do seu sim, pré-natal, em que a mulher ela precisa ter uma compreensão do que está acontecendo, né? é. Então, quando a gente começa a falar sobre as induções, a primeira, que é a mais famosa de todas, é o descolamento de membrana, né? Sim, é porque Essa é um procedimento não muito invasivo, né? E você pode fazer em consultório ou então em domicílio, no caso das equipes de domicílio mesmo, de parto domiciliar. Porém, temos evitado o máximo do máximo, né? Para poder fazer. E é aí onde eu falo que entra a ansiedade, né? Então, às vezes, esse casal já está tão ansioso e acaba contagiando a ansiedade, né? Então, a gente acaba ficando também. é, nós acabamos nos pegando, assim, em alguns aspectos familiares, né? E aí é onde você acaba cedendo em alguns momentos, porque o descolamento de membrana, ele não traz, ele por si só, riscos para o bebê, né? Então, assim, riscos muito sérios que eu digo, né? É alteração do batimento cardíaco, um rompimento de bolsa. Não, né? Então você descola só um pouquinho a membrana que está ali próxima ao colo do útero, né? A mulher ela precisa ter dilatação no mínimo 1 centímetro de dilatação, no mínimo, de 1 a 2, né? Para a gente poder conseguir descolar alguma coisinha. E mesmo descolando, não é 100% que você vai entrar em trabalho de parto. Então, assim, é uma chance, mas pode ser que não aconteça nada com você. E se não acontece nada com você, cara, é porque não é a hora ainda. Então, significa que essas 40 semanas, na verdade, não são 40, são 39 ou 38, né? Porque se realmente você tiver com 40 em diante, ou 41 semanas, vai acontecer alguma coisa. Nem que seja cólica, nem que seja com algumas contrações, né? Então, se não acontece nada, é porque você não está de 40 semanas, você não está de 41 semanas. Nós sabemos aí que as ultrassonografias, elas têm erro de 2 semanas para menos ou 2 semanas para mais. Então, quando a gente faz um descolamento de membrana numa cliente nossa e ela não apresenta nada, é porque ainda não estava mesmo na hora. Então, a gente procura esperar mais, né, para deixar o corpo dela realmente agir. Né? E aí é onde pega, sabe? Você pegar e falar para ela: olha, tudo leva a crer que você não está de 40 semanas. Mas aí como? Como a gente convencer, como explicar, sendo que ela tem em mãos lá a ultrassom dizendo, ó, sua DPP é tal dia, entendeu? Você está de tantas semanas. Mas até falar, olha, não, não, você pode ter 2 semanas para menos, né? Como pode ter para mais também. Então é complicado, mas é um procedimento assim muito comum, né? Não são todos os profissionais que fazem, né? Por N motivos. E mas é um procedimento assim não muito invasivo. Hoje nós temos o balão também, que é uma sonda, né, de Foley que nós introduzimos, insuflamos, e esse balão fica ali por algumas horas e ele pode ajudar na dilatação, e aí, consequentemente, também ajuda, né, nesse colo, a trabalhar esse colo do útero. Então, temos algumas opções, né? e além de tudo também, como a gente está conversando aqui, falando, é que Uhum. além da descolamento de membranas, o balão, né, como a Alice está falando, que é essa sonda de Foley, a gente ainda tem algumas induções que são sugestões
para as mulheres com 41 semanas, que aí entra o rompimento de bolso que a Alice falou, a Que já é ocitocina e o, mais grave já, né, na minha é, opinião. e Ah, o ocitocina e o, por último, que é o mais, assim, entre os dois piores, é o misoprostol, não? Que muitas uhum, não sabem como que é, na verdade, veiculado, né? Esses dois uhum, processos de ocitocina e miso para uhum. gestantes de 41 semanas, Alice. Explica para nós um pouquinho sobre como que é feita essa oferta, né? Essa Uhum. sugestão. Então, é, a ocitocina, ela entra quando você já está com um trabalho de parto começado, pelo menos, iniciado, né? Então, pelo menos você tem que estar aí já com uns 4 centímetros, 5 centímetros de dilatação, um trabalho de parto ativo, para a gente poder introduzir uma ocitocina, né? Porque se você coloca ainda na latência, corre o risco de não evoluir, porque estamos na latência, e a latência a gente sabe que ela pode durar dias, né? Então, a ocitocina, ela não vai trabalhar o colo do útero em si, né? Ela vai te dar mais contrações para que haja uma expulsão desse bebê rápida, né? Então, quanto mais contrações eu tenho, mais esse bebê desce na pelve e mais dilata e aí ele nasce. Porém, não podemos iniciar no começo, tá? Então, quando eu passei das 41 semanas, 40 semanas e é me ofertada uma indução, se essa gestante tem um colo do útero favorável, então ela está aí com uns 3 centímetros de dilatação, indo para uns 4 centímetros, eu consigo entrar com uma ocitocina para aumentar esse ritmo de contrações, né? E aí eu consigo fazer com que o bebê trabalhe o colo do útero e desça na pelve, né? Tô arrumando aqui que tá caindo, gente. E já o miso não é indicado para todas as mulheres, então aquelas mulheres que já têm uma cesariana anterior, elas não têm indicativo de indução por miso, porque corremos o risco de ruptura uterina. É uma medicação forte, ela é muito usada, era, né, muito usada para abortamentos indesejados, assim, há muitos anos atrás. E hoje ela é uma aliada nas induções, né? Mas é uma indução de gestantes com mais de 40 semanas, não precisa estar iniciado o trabalho de parto, ela é o contrário, então você vai introduzir via vaginal um comprimido, você introduz ele e ele vai agir naquele colo do útero, ele vai amaciar esse colo, afinar esse colo, dilatar esse colo, e conforme ele vai agindo, ele também libera prostaglandinas que vão começar o trabalho das contrações, então vão produzir mais ocitocina, essa ocitocina no organismo, ela vai produzindo, ela vai favorecendo as contrações, e aí começa o trabalho em si, né? E aí eu posso estar introduzindo esse comprimido de horas em horas. Então, assim, a cada 8 horas ou a cada 6 horas. Então, tudo vai depender da dinâmica uterina, como ela está, né? A equipe vai avaliar, né, de quanto em quanto tempo que essa paciente vai receber esse miso. Pode acontecer dela receber e não dilatar? Pode, pode, também pode, né? E aí, nesses casos, se eu já estou há muitas horas tentando, né, introduzindo o miso, vamos supor aí que é a cada 8 horas, por exemplo, e eu corro o risco de, sim, esse bebê começar a ter uma arritmia cardíaca, uma bradicardia, né? Que é o coração bater mais devagarinho ou ele bater muito rápido, por conta da medicação no sangue da mãe. Então a gente acaba indo para uma cesariana indicada, né? Mas na grande maioria, a indução pelo miso, ela tem um bom resultado. Ela tem um resultado efetivo, né? Você começa a indução por ele,
aí o colo começa a favorecer, ele começa a trabalhar, as contrações começam a vir, a gente pode suspender a medicação e deixar só o organismo da mulher daí para frente trabalhar, né? Então, quer dizer, ok, deu certo a indução, né? Então, agora deixa o corpo trabalhar. E algumas que vão precisar da ocitocina. Então, aquelas que não podem usar o misoprostol, prostol, a gente acaba usando ocitocina endovenosa, né, em bomba de infusão, dentro de uma sala de parto e tal. É só em ambiente hospitalar, então casas de parto não pode ter o uso de nenhuma das duas medicações, né? Casas de parto, partos domiciliares, é o corpo naturalmente, então a gente não induz com medicação, né? E aí a ocitocina a gente acaba usando nessas gestantes que não podem ter contato com o miso, né? E que tem que estar, pelo menos ter um começo aí, tem um colo favorável, ou um início de trabalho de parto, aquelas contrações bem assim, distantes uma da outra, desritmadas, irreguladas, né? Então a gente pode conseguir colocar aí uma ocitocina. E é legal a gente lembrar também que, na maioria das vezes, independente de você já estar com 41 semanas ou próximo de 41 semanas, que além da pressão do estresse, que não vão ser fatores para favorecer o seu trabalho de parto para iniciar, porque para você entrar num trabalho de parto positivo, você precisa estar na liberação de ocitocina e dos hormônios reagentes para que esse trabalho de parto aconteça, que são os nossos neurotransmissores Sim. da felicidade, né? E aí eles estão Sim. ligados com a liberação da ocitocina, da dopamina, da serotonina e, naturalmente, a endorfina, que você vai liberar se estiver fazendo atividade física. Por isso que É. não é brincadeira quando a gente diz que quando a gente vai chegando aí com 39, com 40 semanas, se você é uma gestante que não buscou informação, não tem uma doula para botar você para rebolar, dançar e respirar, e com certeza você pode ser uma candidata, sim, para que você entre aí na fase das 41 semanas e passe por todos esses processos que podem ser oferecidos para Uhum. você ou não. E aí, é válido lembrar que alguns estímulos naturais, eles são muito bem-vindos no fim da gestação. Dentre eles, aí, o que a Sim. gente sabe de pés, de cós salteados, que se você fizer uma busca, que naturalmente é o que todo mundo faz, isso é uma coisa assim, busca tio Google mesmo, ninguém vai chorar no pé de santo, não vai fazer amarração, ninguém, gestante não tem tempo para isso, gente. A gente senta na frente do computador e vai fazer pesquisa, que é, tio Google, o que eu faço agora para o meu bebê nascer com 41 semanas? Coloca aí, faz a pesquisa, eu fiz aqui para saber o que o tio Google diz, o doutor mestre Google. Doutor mestre Google diz para nós que, por favor, sessões de acupuntura, né? Uhum. Homeopatia, faça Uhum. amor com o seu companheiro, né? E aí, Uhum. em últimos casos, depois de você tentar fazer uma boa sessão de massagem, se desconectar, fazer práticas de mindfulness, de hipnose, afirmações positivas, porque aí a gente também tem aí o Gentle Birth que nos ajuda e muito a Muito, controlar com a nossa ansiedade no dia a dia da gestação. muito, Aí muito. você vai pensar no procedimento fisiológico, que é dentro de todas essas induções sugestivas que a Alice nos colocou aqui, que começa com descolamento de membrana, aí você vai para um balãozinho, aí você vai para uma ocitocina, termina no misozinho, né? E aí o que acontece? Ótimo, violência contra você, uma dor insuportável, porque não existe psicológico que aguente a dor não provocada, essa dor sintética no seu corpo. Mulheres são programadas e mulheres são preparadas para lidar com as suas dores naturais. As dores em que todas nós nos cometemos a nós mesmas quando estamos gestantes. E essas dores, elas já começam nos primeiros movimentos em que o bebê começa a mexer intraútero, que são as relações de pródromos. Então, você tem preparação para o parto, né? Então, você precisa compreender que o primeiro gatilho se você está com o seu pré-natal ok, conversou com a sua equipe, tá tudo certo,
Desconfia, porque com certeza é a sua cabeça que está surtando você. Segundo passo, dica da Tia Má, é falar para você o seguinte: converse com a sua rede de apoio, perceba o quanto que a sua mãe, seu marido, seu vizinho, periquito, papagaio, eles estão desejando mais a chegada do bebê do que do seu próprio tempo de trazer o bebê ao mundo, né? Não abra mão Uhum. desse momento, não abra mão dessa experiência, porque existem dois fatores que a gente precisa compreender aqui. O bebê vai nascer, mas a mulher vai renascer. Existem dois processos aqui que a gente precisa ser respeitados. E enquanto a mulher, no seu processo de renascimento, a gente não pode quebrar o casulo da borboleta antes que ela fortaleça suas asas para poder nascer. E compreendendo Uhum. através de informação e de orientação de que todo esse cardápio sugestivo que ele pode começar, é válido você começar com acompanhamento no seu pré-natal. E aqui eu quero ressaltar que tem muitos médicos ainda, e aí aqui eu vou falar mesmo na área da medicina, que não estão atendendo por conta da Covid-19. No entanto, minhas queridas amoras, nós temos profissionais como a dona Alice, que também está aqui à nossa frente, que está atendendo, nem que seja pela linda telemedicina que ela adora tanto de dizer em todos os stories do Instituto Maternar, e que isso tem feito, fato, muita diferença na vida do pré-natal de muitas mulheres. Então, É para que a verdade. gente não passe por um procedimento desnecessário às 41 semanas, é importante que você tenha um profissional da sua confiança para que esteja de verdade de olho em você. Porque é sério, passar por uma gestação que já não é muito fácil, o último terceiro trimestre, dentro do seu grau de emoção e expectativa da família, porque é natural que a família queira o bebê. No É, fim da gestação, poucos estão olhando para a mulher. para mulher, nossa, muito pouco, muito pouco. A maioria estão olhando pro bebê mesmo. Ah, esse bebê não nasce. O que está acontecendo? Você deve ter alguma coisa, ou essa criança tem alguma coisa, porque até agora ela não nasceu, tem alguma coisa errada. Não, não é a hora, entendeu? Aí junta a ansiedade da mulher, da gestante, que é natural, né? Mais a ansiedade da família, dos avós e tudo mais a ansiedade do profissional, né? E aí vai. Ou vai para uma indução, ou acaba indo para uma cesárea desnecessária, né? Que pode acontecer sim. Gente, eu não sou contra. Não sou contra nada, 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 nada mesmo, de verdade. Eu falo isso para todo mundo. Não sou contra. Porém, se tá tudo bem, nós estamos fazendo exame toda semana, ou a cada 3 dias, estamos monitorando. Se tá tudo bem, por que vai mexer, né? Se acontecer algo, estamos dentro daquele 1% que sabemos que pode ser que aconteça alguma coisa. Não tem como evitar, né? Tem coisas que podem acontecer menos de 40 semanas, entendeu? Ai, tá tudo certinho, vou tirar com 39, vou induzir com 39 e pode acontecer alguma coisa. Então, assim, nós não estamos livres de nada, né? E lidar com essa ansiedade, com esse medo também é muito ruim. Então é como a Maria que você está comentando. Nós temos que ter uma cabeça muito tranquila, gente, muito tranquila. Olha, é difícil, não é fácil, é difícil mesmo. Estar gestante, gente, não é brincadeira, né? É uma evolução de hormônios e você tem dia que você tá louca e tem dia que você tá zen, né? Então, muito que ajuda muito, e principalmente agora que nós temos falado muito sobre isso, é o poder da reflexão, o poder da meditação, da oração, chame o que vocês quiserem, cada um chama de uma forma. E nós trabalhamos muito, eu conheci o Gentle Birth pela Marixa, né? Fui no congresso, é congresso, amiga, que chama? É seminário? Como é que é? Como é que é? Foi um Conferência. simpósio, Foi tipo conferência uma simpósio. conferência, né? E eu juro para vocês, de verdade, que eu não acreditava.
E olha com uma instrutora do meu lado, trabalhando comigo e falando as coisas para mim. Eu não acreditava no poder da metodologia, né? E assim, é maravilhosa. Para essa questão da ansiedade, principalmente a ansiedade das 40 semanas, 41 semanas, é maravilhoso, é maravilhoso. Hoje a gente prescreve, aqui eu prescrevo o Gentle Birth para as meninas, para as gestantes que têm necessidade que precisam, porque a gente já está prevendo esse tipo de situação quando chegar nas 40 semanas, por exemplo, se caso elas chegarem. Então, a meditação, a hipnose, auxilia muito, muito mesmo. As afirmações positivas auxiliam muito. E não adianta você falar para mim, eu coloco lá no YouTube lá as afirmações lá e vou repetindo. Não é a mesma coisa. Você precisa ter um programa certinho diário, né? E aí entra o trabalho das instrutoras, que elas vão olhar para você, vão olhar para a sua necessidade, para o que a sua cabeça está formulando, né? E vão passar o programa correto, diário, né? O semanal. Eu faço diariamente, muito, né? Passei recentemente por algumas situações e já estava usando, e aí agora intensifiquei. E assim, eu sou também filha, assim, uso o método, então eu posso falar que ele funciona se você estiver aberta para aceitar, para acolher e para um novo, sabe? É uma metodologia de hipnose, mindfulness, respiração e que auxilia muito a te relaxar, a liberar essa ocitocina que vai ajudar você a entrar em trabalho de parto. Porque se você não tem ocitocina, se você só tem preocupação aqui dentro da sua cabeça, cara, você não vai entrar em trabalho de parto. Você vai demorar para entrar, sabe? E mesmo aquelas que entram, elas ainda continuam com a cabeça em outro lugar. Elas não estão ali no parto. Elas ainda estão pensando, mas e se acontecer? E se morrer? E se precisar? E se? Entendeu? E se acontece alguma coisa comigo? Então, o e se prejudica muito a nossa saúde mental. Muito mesmo. Uma coisa é a gente se preparar, a gente estudar, sabe? Saber do todo o processo. Outra coisa é você ficar no e se. Então, não existe e se, sabe? Nós estamos trabalhando com evidência científica. Né? Nós estamos recebendo artigos e manuais aí diariamente, em tempo real, que às vezes não dá tempo nem deles serem revisados para publicação, a gente tem que ficar ali escolhendo, tipo assim, não, esse aqui, esse autor aqui não é confiável, vamos para o outro, porque a coisa está pegando numa dimensão imensa, sabe? É muito grande, está indo muito rápido. E se você ainda fica com a sua cabeça nesse presa ao medo, à angústia, se você não confia no profissional que está com você, você não vai, sabe? Não vai entrar em trabalho de parto, nem com 39, nem 40, nem 41, nem 42. E aí é onde a gente ou vai para uma indução, para uma tentativa, né? Ou vai direto para uma cirurgia, às vezes, dependendo da situação, dependendo do que está acontecendo, Marixa caiu de novo. Dependendo do que está acontecendo, é muito melhor você, às vezes, acabar indo para uma cirurgia do que tentar alguma coisa, entendeu? Deixa eu colocar aqui, tentar trazer ela de novo. Gente, a internet, olha só, isso porque são 10h40 ali no meu relógio e tá complicado. Miga, quer complementar? Acho que eu Caiu falei aqui de demais. novo. Quando eu começo a falar, acabo falando muita coisa e às vezes eu destono no negócio. Não tem problema não, porque a gente retoma aqui o fio da meada, porque trabalhamos com protocolos e trabalhamos É, com um roteiro de entrevistas e trabalhamos com roteiros de informações. Então, tudo isso que a Alice está falando, na verdade, vai em encontro à crença que é preciso, na verdade, ser descristalizada, desfragmentada de todas as mulheres
que entram aí, que estão vendo já 40 semanas mais um É. dia, 40 semanas mais 3 dias, 40 semanas Hum, mais 6 dias, pronto, 41. Qual é o meu medo? Medo de passar da hora. Esse é um é. pensamento em que todas as mulheres elas têm quando a gente fala de 41 e que naturalmente é o medo de muitos profissionais obstetras em relação ao parto. Então, a Uhum. gente começa a perceber também que a segunda fala que a gente tem muito sobre as 41 semanas é o envelhecimento da placenta. Como Hum. que as mulheres, elas começam muito natural, às vezes, mulheres apresentarem o envelhecimento da placenta com 39, 40 semanas em grau Sim, 3, até antes, até até antes. antes, né? 36 semanas, já vi casos aí lá na UTI de chegar bebê que a mãe apresentou a placenta envelhecida com 36, 37 semanas. A gente tem que entender que o envelhecimento placentário, ele não é decorrente somente do tempo gestacional, da idade gestacional dessa mulher. Não, ele também é decorrente de comorbidades, então de patologias anteriores dessa mãe, ou patologias que se iniciaram durante a gestação, né, uma hipertensão, uma diabetes, até mesmo alguns processos de trombofilia, em casos mais raros, né, mas acontecem. Ou até mesmo por um processo do organismo dessa mulher, então acontece, né? E o que, que significa placenta envelhecida? Ela não está conseguindo nutrir esse bebê de forma adequada como deveria, então não está chegando o oxigênio necessário para esse neném, ele está recebendo, porém tá pouco, não é o ideal. Então a gente tem um crescimento dessa criança diminuído, né? Às vezes a gente chega lá com 38 semanas e tá gritante, sabe? Então é um bebê 38 semanas, esse bebê tem que ter aí no mínimo 2,2 kg, né? E às vezes a gente pode surgir aí uma criança de 1,800, 1,700, com 38 semanas. Então, tudo isso é avaliado, sabe? Por conta da placenta. Isso tudo é avaliado. Então, tem que ser avaliado. Mas ela em si, não é um problema grave, né? Precisa de um monitoramento, precisa de um acompanhamento, óbvio. É óbvio. Então, eu tenho que, sim, realizar ultrassom, eu tenho, sim, que acompanhar esse crescimento dessa criança, esse peso dessa criança, um Doppler dessa criança, então, ver se está chegando oxigênio, principalmente cerebral nessa criança, né? Tudo isso eu tenho que avaliar. E quando está ficando gritante com a criança, aí é o momento de eu intervir. Então, ou eu posso tentar uma indução com um miso, por exemplo, né? Se essa mulher deseja parir, se ela deseja tentar, e se essa criança tem condições de passar por um trabalho de parto, porque também tem isso, né? Às vezes o esforço que ela vai fazer, porque muitas pessoas acham que o trabalho de parto é só da mulher, né? Mas não é. O bebê, ele também entra em trabalho de parto, então ele faz trabalho de movimento, de rotação, de descida na pelve, de empurrar, né? E isso ele consome energia, ele consome oxigênio, então ele precisa também estar bem. Se a vitalidade dele, comprovada por cardiotoco, por Doppler, me diz que ele suporta, dá para tentar. Se não, tem que ser uma cirurgia direto. Né? Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. E, de novo, você precisa confiar muito na sua equipe, confiar muito na equipe que está fazendo os exames, que está realizando as ultrassonografias. A gente não pode ter divergências de fala, né? Então, quando há um diagnóstico assim, tem que tirar hoje, não dá mais para esperar. Né? Então você tem que confiar muito bem nesse profissional para depois não se arrepender depois, porque nós já presenciamos situações contrárias, né? Em que o bebê Uhum, estava muito bem, uhum. obrigado, e o profissional estava induzindo para tirar a criança, então, para uma cirurgia mesmo, e ainda de falar que estava em sofrimento. Então, e não estava, né? E como que nós soubemos disso? Fazendo um exame de imagem em outro lugar, com outro profissional, né? Renomado.
um profissional bom, com uma boa conduta, com uma boa índole na cidade. Então, assim, não tem como. Você tem dois exames, um tá falando que o bebê tem sofrimento e o outro tá me dizendo que não, e você faz uma um sonar, um cardiotoque, também tá falando que tá bom. Então, opa, né? Uhum. E se essa mulher realmente quer esperar mais um pouco, ela quer chegar num trabalho de parto realmente efetivo, sem nenhum tipo de indução, naturalmente, por que não, né? Uhum. Então a gente tem que, tudo isso tem que trabalhar. Então a placenta envelhecida é isso, né? Não significa que uma mulher de 40 semanas vai ter placenta envelhecida, e também não significa que uma mulher de 36 semanas não vai ter uma placenta envelhecida. Ela pode surgir sim. E uma de 40, 41, até 42 pode não ter placenta envelhecida. Ela pode estar lá num grau 2, grau 3, mas não é totalmente envelhecida ainda. O bebê ainda estava se nutrindo bem. Então é muito complicado, sabe? Assim, só falar. A gente se baseia muito também nos exames, procura assim, se respaldar para que a gente também não fique falando coisas que realmente não são, né? Mas se tá Uhum. tudo bem, o exame tá falando que tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? E é importante lembrar que essas evidências que nós estamos colocando aqui não é achismos ou opiniões particulares da Alice e muito menos minha. Não. São evidências em que a gente traz evidências, né? São artigos Uhum. que são traduzidos para nós, principalmente no momento da educação perinatal, justamente para tranquilizar a todas as mulheres a respeito das 41 semanas. Isso porque a gente já tem relatos de 42 semanas, 43 semanas, Sim. que é como a Alice abriu a live falando hoje. É. Lindo! Falamos praticamente sobre tudo. Eu não consigo ver se há perguntas ou não, porque para mim a tela está congelada. Mas eu acredito que se houver algum Não tipo entrou de. nenhuma pergunta aqui. Deixa eu Não? ver aqui Beleza. desde o começo. Não, mas Mas eu não. acredito que se houver alguma dúvida ou alguma mulher se identifique com esse tema ou esteja se sentindo aí, né, talvez refém desse momento, porque ouviu histórias de mulheres que não terminaram bem com 41 semanas suas gestações, o Instituto Maternário, assim como a Papo de Gaia, abre as portas, abre a nossa casa para poder acolher você no que há, no que de repente a gente pode fazer. Ou seja, mais uma vez, eu disse isso na live anterior e vou repetir mais uma vez, não tenham medo, meninas, independente dos seus tempos de gestações, tenha com você a sua equipe, mesmo em tempos de Uhum. Covid-19, a gente precisa ter uma equipe que a gente confia, a gente precisa ter pessoas que estejam integradas, interessadas por nós, Com justamente para nos certeza. auxiliar na liberação de ocitocina, para a liberação desse trabalho de parto, para um recebimento de um bebê respeitoso, de um plano de parto respeitoso. Então, tudo isso tem a ver com as suas decisões. É mentira dizer que você não pode porque tem uma pandemia acontecendo no mundo e você precisa fazer uma cesariana, tá? Então, Não, isso é um absurdo, né? Cara, isso é um absurdo. Vai entrar lá entre mais um mito, né? Mais um mito do trabalho de parto, né? Das induções de trabalho de parto. Então, gente, pelo amor de Deus, não mesmo. Hoje, o lugar mais seguro da face da Terra, do planeta, é o útero materno. Ainda não tem nenhum tipo de evidência realmente pautada, assim, respaldada, que há contaminação vertical, então da mãe para o bebê, para o feto intraútero, tá? Temos aí alguns casos, alguns relatos de caso, de estudos que vieram para nós, mas são muito poucos, tá? Um ou dois, e ainda não dá para falar. Claro, ficamos em alerta, nós estamos em alerta. Também não estamos dizendo que isso não pode acontecer. Pode, mas
estamos em alerta. Precisamos de mais casos, de mais estudos para poder falar, ó, ok, ele transmite. Então, se isso não acontece ainda, a gente não pode afirmar que ele acontece, né? Não tem necessidade de intervir antes do momento certo do bebê, né? Do momento do bebê. Então, não tem necessidade de agendar cesariana. Ah, eu vou fazer a cesárea, vou tirar o bebê antes, porque assim, estão falando que o pico da pandemia é maio e junho, né? O hospital vai estar lotado, a maternidade vai estar lotada. Cara, agora para você, você para pensar que além de você, mais umas 100 mulheres estão tendo a mesma ideia. Aí Uhum. sim vai lotar a maternidade. Aí sim vai lotar. Aí sim a gente vai ter um contágio maior do vírus, uma aglomeração maior. E o pior, não vamos ter EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, máscara, capote e tudo mais, luva, para todo mundo, sabe? Nem para a equipe poder atender de forma, né, humanamente correta, e nem para a família, nem para o acompanhante, e nem para ninguém, entendeu? Então, não agendem cesárea por conta da pandemia, tá? Que não seja um motivo, não há necessidade. O lugar mais protegido do mundo para esse bebê é o útero. Então, enquanto mais tempo ele ficar dentro da barriga, menos contato ele vai ter com o vírus aqui fora, né? Porque depois que o bebê nasce, gente, o parto não acaba quando o bebê nasce, né? Parto em si acaba, mas os problemas continuam, a vida continua, só que agora com o bebê no colo, né? Então continua, sabe? E pior ainda, você parto puérpera, que é grupo de risco, é a puérpera, por que ela é grupo de risco? Bom, eu vou fazer uma live sobre isso, mas porque ela perdeu sangue, porque ela tá com a imunidade baixa por conta de todo o processo do trabalho de parto ou por conta de uma cesariana que ela fez, né? Então ela já naturalmente cai a imunidade, ela fica muito mais suscetível ao contágio, né? E Uhum. aí você, além de ter a puérpera, você tem um bebê recém-nascido que também ele pode também ter esse contágio. E aí, né? Uhum. Então vamos protelar, né? Vamos deixar, quanto mais para frente a gente deixar isso, melhor, né? De repente a gente dá tempo, é o que o ministro da Saúde tem falado aqui, não só ele, como o diretor da Organização Mundial da Saúde tem falado, gente, fiquem quietos, sabe? Se aquietem, sabe? Baixa a bola, sossega um pouquinho, fica dentro da sua casa, faça suas coisas. Se for sair por uma necessidade, óbvio, né? Que também a gente tem as necessidades para fazer, de repente, vá protegido, vá de máscara e tudo mais, se cuide, mas não faça cesárea por causa disso. Não tem necessidade de fazer cesárea por causa disso, sabe? Deixa aí guardadinho o bebê, deixa para ele vir na hora dele, no momento dele, e quem sabe estaremos aí com a nossa situação da pandemia um pouco mais controlada. E se você realmente for para um hospital, para uma maternidade, você não vai encontrar ela tão cheia, tão lotada, porque normalmente ela já é cheia, né? Ela já é cheia. Aí você ainda teve a ideia magnífica de tirar o bebê antes da hora, você vai se unir com as mulheres que estão lá de parto natural, porque elas entraram em trabalho de parto. Aí você junta com todo mundo, entendeu? Então não é legal. Não é legal. E isso vai para a listinha lá das desnecessárias, né? Falou Ai, tudo, falei, gente. Ai, faz hora que eu tô querendo falou, falar. Isso aí tá aqui, ó. desabafou. Tá entalado, gente, tá entalado, porque o que chega de mulher falando, eu vou agendar a cesárea para amanhã, porque eu quero pular dessa pandemia, cara, você não vai pular fora, você vai pular dentro. Você vai pular dentro dela, porque aí que você vai mergulhar nela, entendeu? Então, assim, entenda o que significa grupo de risco, entenda o que está acontecendo, não faça isso, deixa o bebê aí quietinho, se tá tudo bem,
continua fazendo seus exames, seu pré-natal, vá no seu pré-natalista, né? Seja ele Tenha enfermeiro sua ou doula, faça sua terapia tenha, perinatal. tenha a sua equipe de suporte, a doula tudo mais, né? Quem puder Mas não fazer faça terapia, isso, agora é a gente. hora, gente. Agora é a hora, né? Agora é a hora, Inclusive nós Liz. temos muitas clientes nossas, gestantes nossas, que foram para terapia, né? Que vieram para Sim, terapia e é só com a terapia que elas conseguiram, assim, ter uma qualidade de trabalho de parto que não teriam se elas não tivessem tido a terapia, né? Feito a terapia com ou certeza. utilizado também o Gentle, né? O aplicativo. Então, Com assim, deixa eu certeza. segurar aqui porque tá. Então, a melhor é porque ele tá balançando, tá? Aí, Tá bom. a melhor oportunidade é essa, sabe? É você unir tudo, todas as ferramentas que você tem. Cheguei aí, passei das 39 semanas, faz tudo que você puder, sabe? Faz terapia, faz acupuntura, faz homeopatia, tudo para acalmar, sabe, a sua mente, a sua alma, conecta. A gente fala muito essa palavra, né, aqui no Instituto e também na Papo de Gaia. Conecte com o seu bebê. Mas muitas falam assim, mas eu já estou conectada. Cara, você não está conectada. Conectar é realmente esquece o mundo lá fora, entende? E olhe para você, olhe para suas necessidades, seus sentimentos, para o seu coração e olhe para o seu bebê, entendeu? Só assim você vai conseguir realmente entender o que está acontecendo, por que que não veio antes, por que que está demorando para vir. É porque não tá. Quando a gente fala assim que o bebê não tá pronto, não é só o bebê que não tá pronto, né, Má? Acho que aí você também Uhum. pode falar melhor do que eu. Não é só o bebê que não tá pronto, a mulher não tá pronta para parir. Ela não está pronta ainda para receber esse bebê em casa. E aí ela vai protelando. E o nosso corpo, ele obedece à nossa mente, à nossa cabeça. Se tem travinhas aqui dentro, né? O corpo não vai dar passagem, né? Então precisamos liberar tudo que a gente tem que estar tá travando aqui na nossa mente para deixar o bebê realmente nascer, ele realmente chegar. Às vezes ele tá até bem, ele tá ótimo, ele tá pronto, mas nós não estamos, né? A nossa cabeça não está, o nosso corpo não está. Quantas aí que nós atendemos aí que, eu vou primeiro, eu tenho que terminar o quarto primeiro, porque vai chegar os móveis tal dia e tal. Aí chegam os móveis, ela arruma tudo, arruma roupinha, arruma as coisas, arruma tudo que tinha que arrumar. 2, 3 dias depois ela entra em trabalho de parto. Por que será que isso acontece, né? Porque ela destravou, né? Resolveu o que ela tinha que resolver e o corpo entendeu, falou, ok, tá liberado, agora eu posso. Porque ela desconectou daquele problema e conectou com ela. Então é isso que a gente precisa fazer, que toda mulher precisa fazer, e tá aí a terapia para ajudar, né? A psicologia para ajudar, e tantas outras metodologias que podem ajudar, né? Hipnose, mindfulness, respiração, e a doulagem, a preparação de perinatal com as meninas, com as doulas, também ajuda muito, porque elas podem falar, né? Falar aquilo que está guardado lá no fundo, né? E ninguém está conseguindo compreender. E às vezes, não vou dizer que eu também não ouço, porque eu ouço bastante, mas quando eu vejo, como eu já fiquei 4 horas com uma pessoa, e aí eu falei, não, ó, de coração, você vai para terapia, né? Porque Né? assim, eu não sou terapeuta, eu não fiz psicologia. E nós temos essa matéria na faculdade, na pós-graduação e tudo mais, mas isso nos habilita para fazer o que tiver que fazer, os procedimentos com a pessoa. Então, ó, partiu Marixa, ó, te encaminho aqui na porta do lado, bato lá e falo, Marixa, gestante para você, né? Porque a gente precisa cuidar de tudo para poder parir. E com essas palavras lindas das mensagens que a Alice falou, eu quero deixar minhas últimas palavras para a gente poder entregar essa noite e É... entregar essa Nossa, segunda-feira de já deu? dobradinha de live.
E eu quero dizer o seguinte, que a minha mensagem para quem se identificar aqui agora ou posteriormente nessa live, que também vai subir para a plataforma do YouTube, é que Uhum. aprenda a deixar os dias mais leves, minhas lindas. Comece a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Então começa aí a minha mensagem para você e quero desejar a todas boa noite. Gratidão, Alice, por estar comigo nessa Vai acabar. dobradinha de live. E estamos aqui. Gente, Um grande beijo. Tamo aí. beijo.